maiores descobertas do nosso tempo prova que existe não só este universo que nós vivemos, mas sim milhares de milhões de universos, o multiverso. É aí que você percebe que tudo que você vive é uma ilusão. Saber que tudo que existe nesse universo é formado através de uma vibração de uma música. Uma das maiores descobertas do nosso tempo prova que existe não só este universo que nós vivemos, mas sim milhares de milhões de universos, o multiverso. Ou seja, o nosso universo já é complexo o suficiente. Agora imagine milhões de universos iguais a esse nosso. A ideia do multiverso, ela soa um pouco estranha pra gente, porque nós fomos criados para acreditar que a palavra universo significa o todo, tudo, certo? Bom, mas eu vou apresentar aqui para vocês um controle universal. Esse controle universal, ele controla o quê? Ele controla tudo. Ele controla essa luz que tá aqui, ele controla essa luz que tá aqui, ele controla essa luz que tá aqui, ele controla a luz do meu estúdio que está apagada, a luz da minha mesa, ou seja, ele é um controle universal que controla tudo. Só que se a gente admitir a possibilidade do multiverso, o controle universal, ele não é mais o controle do todo. Ele é o controle apenas do meu universo, do nosso universo. E para te provar que o multiverso não é mais coisa de ficção criada pelo universo da Marvel, eu não vou utilizar as minhas palavras, mas sim palavras de pessoas infinitamente mais inteligentes que eu, que você, que todos nós juntos. Vou utilizar palavras de ganhadores de prêmios Nobel, pessoas notáveis, cientistas muito inteligentes. Depois nós vamos combinar todas as pesquisas científicas dessa galera em teoria das cordas. E por último, nós vamos falar de uma teoria chamada inflação cósmica. E com tudo isso, eu vou te explicar por que o multiverso existe. Em 1929, Edward Hubble, o astrônomo, percebeu através de uma observação que as galáxias estavam se distanciando de nós, presumindo assim que o nosso universo estaria se expandindo. Isso naquela época foi um pensamento revolucionário, porque todo mundo pensava que o universo era estático. Porém, todos concordavam que essa expansão estava a cada dia diminuindo de velocidade. Então, a maneira com a qual o universo se expandia há 1000 anos atrás não poderia ser a mesma maneira com a qual o universo estava se expandindo agora. Essa expansão deveria diminuir à medida que os campos gravitacionais de um corpo parassem de interagir com o corpo gravitacional de outro corpo. Então, ela começaria cada vez mais a acelerar, já que os corpos não estavam mais interagindo em gravidade. Só que em 1990, dois times de astrônomos inspirados por essa descoberta de Hubble começaram a medir qual seria de fato a velocidade dessa expansão, o quão rápido o nosso universo estava se expandindo. E aí veio uma grande surpresa. Eles perceberam que era o contrário daquilo que eles pensavam, que essa velocidade de expansão, ela não está diminuindo, mas sim ela está aumentando e ficando cada vez mais e mais rápido. Só que assim, se isso é ante aquela teoria que eu expliquei da gravidade, de um corpo estar atraído pelo outro, o que estaria puxando ou empurrando essas galáxias para distantes regiões do nosso universo? Bom, a resposta vem de um estudo de Einstein. Nós estamos acostumados a pensar que a gravidade sempre tem um único objetivo, que é atrair tudo, puxar tudo. Mas a teoria da relatividade geral de Einstein prova que a gravidade também é capaz de empurrar coisas. Como? De acordo com a matemática de Einstein, o universo é contido por uma força invisível. E a gravidade gerada por essas forças invisíveis estaria repelindo esses objetos e levando eles para cada vez mais longe. Nós conhecemos atualmente essa força invisível como energia escura, que é basicamente mais de 75% do nosso universo. Então, saber que a energia escura está causando essa expansão do universo responde muitas perguntas, mas levanta mais dúvidas. Quando os astrônomos começaram a medir a velocidade com a qual essa energia escura estaria empurrando essas galáxias, eles obtiveram esse número aí que vocês estão vendo na tela. São 121 zeros 138, ou seja, 0, nada.
Essa é a força. Aí você fala assim, como é que uma força tão pequena pode estar empurrando um negócio tão grande? Faz sentido? Não faz sentido. É irrelevante, pequeno demais e completamente oposto a tudo aquilo que a gente acha ser certo dentro da física. Então, para que a gente consiga encaixar esse número bizarro dentro das leis da física, a gente precisa olhar para algo e fazer perguntas que a gente nunca tinha feito antes. E essa possibilidade matemática bizarra, ela já abre uma imensa janela para o multiverso. Por quê? Porque se a gente não tem maneiras físicas, dentro da física, de responder essa pergunta, significa que existe outra coisa ali que a gente não tá vendo. E isso nos leva a uma outra possibilidade dentro da teoria das cordas. Então, segura a informação aí dos 400, 0, 128, aquele número irrelevante. Guarda pra depois, vem comigo. Eu vou explicar pra vocês o que é a teoria das cordas, da maneira com a qual eu enxergo e eu entendo isso, tá? Então, o que é a teoria das cordas e por que isso é relevante pra gente entender o multiverso? A teoria das cordas é uma abordagem para tentar provar que o sonho de Einstein estava correto. Que sonho? Que exista uma teoria que unifica toda a física. Porque até hoje a gente tem um monte de teorias separadas e nada liga com nada. A ideia central da teoria das cordas, ela é bem simples, mesmo parecendo algo assim que a gente vai ver só no pós-doutorado, se você escolher física. Ela diz que se você analisar qualquer matéria, ou seja, qualquer átomo, qualquer partícula, você vai encontrar cada vez mais partículas menores dentro dessas partículas. A isso nós damos o nome de física das partículas subatômicas, certo? Mas a teoria diz que se você fosse capaz de enxergar cada vez mais dentro do que há de menor dentro de um átomo, ou seja, se a gente tivesse tecnologia para enxergar isso, o que nós veríamos ali dentro seria uma minúscula corda que vibrava em uma determinada frequência, e a vibração dessa determinada frequência faria com que esse átomo tivesse essa forma. Então são filamentos de energia vibratória que existem dentro de cada átomo. Por isso se chama teoria das cordas, porque nós estamos falando de uma cordinha que vibra dentro dos átomos. Esse filamento que existe lá dentro, essa cordinha, quando ela vibra, ela produz diferentes partículas, ou seja, dependendo do tipo da vibração que existe nessa corda, existe uma partícula diferente. Então, elétrons, quarks, fótons, neutrinos, tudo que é subatômico ficaria reduzido a essa cordinha. Como se tudo isso fosse originado dessas cordas vibrantes. Por isso é teoria das cordas, em inglês string theory. Essas cordas, elas seriam como se a gente tivesse um grande violino da criação, tá? Então, quando a gente tocasse essa música, essa orquestra, o átomo se formaria. Não é poético, gente? Não é bonito saber que tudo que existe nesse universo, ou que saem até outros universos, é formado através de uma vibração de uma música? E que se a gente fosse capaz de não só enxergar, como também ouvir o que existe dentro dessas partículas, nós escutaríamos a música do universo. Não é lindo isso? Tá, mas toda essa belezinha que eu contei pra vocês, ela não funciona direito dentro da nossa física quadradinha. Ela só funcionaria de verdade da maneira com a qual eu expliquei aqui, se nós conseguíssemos assumir aquilo que é muito difícil para um físico assumir: dimensões paralelas. Ou seja, a teoria das cordas, ela encontra verdade apenas se nós assumíssemos que dimensões paralelas existem. A física desse planeta precisa de respostas e nós não temos respostas. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar um universo paralelo, uma dimensão paralela. Eu já expliquei para vocês no meu vídeo de geometria sagrada, se você ainda não assistiu, recomendo, que o nosso universo tem 3 dimensões, no máximo a 4ª: altura, largura e comprimento. Certo? Então, nós estamos limitados a essa natureza da altura, largura e comprimento. A gente não consegue compreender ou enxergar nada fora disso porque nós estamos dentro dessa limitação. É aí que você percebe que tudo que você vive é uma ilusão. Mas a teoria das cordas diz que existem dimensões extras compiladas em pequenos espaços dentro daquilo que existe de menor no que nós conhecemos. Ou seja, que as dimensões paralelas estão
na menor e mais indivisível parte dos átomos, daquilo que nós somos formados. Nós não, tudo, né? Mas a gente só consegue observar e calcular a maneira com a qual isso se comporta, porque tudo isso, gente, é muito hipotético ainda. A gente não consegue observar isso, não tem tecnologia para isso. O problema é que quando a gente começa a calcular e começa a entender os formatos que essas dimensões paralelas teriam, o que a gente tem são essas imagens. E sinceramente não respondem muita coisa. Então, se eu for falar para você que matematicamente a quarta dimensão é isso, o que você faz com essa informação? Então ninguém consegue imaginar como seria. Mas se a gente tivesse que imaginar e visualizar, seria mais ou menos isso. É por isso que eu recomendo que vocês assistam a explicação que está lá no meu canal do Sparkle sobre a quarta dimensão. Porque ela responde muito mais do que esses formatos matemáticos bizarros. Eu vou deixar o link aqui abaixo no comentário fixado para vocês assistirem. Então, igual a esse formato propondo uma dimensão paralela, existem de 10 a 500 formatos, ou seja, teríamos 500 dimensões paralelas possíveis de serem imaginadas dentro desses formatos. Então, gente, o cientista fica tudo doido, né? Porque a teoria das cordas nunca poderia ser comprovada, porque a gente não consegue observar, e para a física daqui da Terra, se você não observa, não existe. Só que quando você para pensar que se você se abrir para a hipótese do multiverso, a resposta vem, e essa ideia, ela impacta muito naquele primeiro número que eu mostrei para vocês. Porque se existem outros universos e se cada um deles tem um formato diferente, então as características físicas desses universos seriam cada uma diferente da outra. Então eu tô te falando aqui que em cada um desses universos diferentes que existem dentro do multiverso, existe uma física. E que a gente, com a física daqui, limitado a 3 dimensões, a gente não vai entender mesmo. E aí, a quantidade de energia escura que existe dentro do nosso universo, ela é mensurada dessa forma justamente porque a gente não consegue entender a quantidade de energia escura que existe em outros universos. E daí a conta não bate dentro do nosso modelo da física. E o que isso significa? Carol, não tô entendendo nada. Olha, se você não tá entendendo nada, eu recomendo que você pare tudo que você está fazendo. Volte para o ensino médio e volte a estudar física, porque tem alguma coisa que tá faltando. Significa que nós estamos fazendo as perguntas erradas a vida inteira, tá, gente? Não é agora que a gente deu aqui uma luz, falou e não, é a vida inteira. E qual seria a observação correta de tudo isso, então? A observação correta seria: eu não sou capaz de entender isso que eu estou observando, porque eu não sou capaz e não sou apto a enxergar aquilo que existe no multiverso, porque eu estou preso dentro da física das 3 dimensões. Só que isso não significa que essas coisas não existem, porque se elas não existem, por que elas estariam aparecendo nos meus cálculos? Embora essa explicação que eu dei para vocês aqui seja inteira, 100% baseada nos modelos da física que existem hoje, ela não convence 100%. Aqueles que entenderam o que eu falei não estão convencidos, e aqueles que não entenderam já saíram do vídeo. Mas o ponto é, gente, procurar uma explicação para uma realidade que eu não conheço partindo do princípio da minha realidade, concordo com o teu posicionamento, mas é um posicionamento burro. Então, para entender tudo isso, nós precisaríamos de um computador que desenhasse esse modelo pra gente. Só que para um computador desenhar esse modelo, nós teríamos que inserir parâmetros nesse computador para que ele desenhasse. Só que nós não temos esses parâmetros. Então tudo isso fica só no imaginário de pessoas ilustríssimas, pessoas muito inteligentes que ganharam seus prêmios Nobel. E no meu tentando explicar isso pra vocês. E no seu agora quando você for dormir. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, um exemplo mais prático, porque tudo isso é muito cálculo, muito física. O Big Bang, por exemplo, né? Quando houve o Big Bang, que a ciência acredita que seja de fato o fator originador do nosso universo, para a física que propôs essa própria teoria, é impossível, gente, a gente ter uma explosão sem alguém riscar o fósforo. O que eu quero dizer com isso? Existia alguma coisa antes para ter dado a origem à explosão. Então, sendo assim, dentro da teoria da inflação cósmica, o Big Bang não poderia ter existido.
e não poderia acontecer só uma vez. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer que o mesmo fato gerador que deu origem à explosão que iniciou o nosso universo tem que continuar acontecendo over and over again, criando o quê? Universos paralelos, criando o multiverso, fazendo com que o nosso universo fosse uma bolha, se chocando com outros universos de bolha infinitamente em um local chamado multiverso. Aí, cada um desses universos tem as suas dimensões paralelas. Cada uma dessas dimensões possui seus formatos diferentes. E cada um desses formatos diferentes possui as suas físicas diferentes. Tá acompanhando ainda ou já dormiu? Porque nem eu tô mais, gente, sinceramente. O que eu tô querendo dizer com tudo isso é que o quão pequeno você percebeu que você é agora, depois de eu te apresentar mais essa possibilidade. Mas não é só porque você é pequeno em tamanho físico que você tem que se apequenar dentro da imensidão desse universo. Ser grande não é ser grande de tamanho, tá? Ser grande é ser grandioso, é fazer coisas grandiosas. Muito em breve nós seremos capazes de detectar esses universos paralelos. Sabe como? Porque esses universos paralelos colidem e a colisão desses universos gera calor. E esses calores, essas ondas aquecidas, já são possíveis de serem detectadas no nosso universo. Existem regiões aquecidas do nosso universo que a gente não sabe porque elas estão aquecendo. São as colisões de outros universos. Em breve, nós conseguiremos detectar tudo isso. Por enquanto, nós ficamos apenas observando.